E aí galera, bom, o Igor, professor de Física, e na aula de hoje a gente vai falar de força, tá? A gente vai começar o estudo da dinâmica. A gente estava falando antes de cinemática, que é o estudo do movimento, o estudo da velocidade, da aceleração, enfim, estudo do movimento em geral. Como a gente está em séries mais baixas, né, estão no 9º ano, então esse estudo ainda é muito básico, né? Então a gente só estuda velocidade e um pouquinho de aceleração. Agora a gente vai entrar no estudo de dinâmica. Então a dinâmica é a área da física que estuda o que causa, né, esse movimento, e é basicamente o estudo da força e das leis de Newton, ok? Que a gente vai estudar aqui. Então eu trouxe alguns exemplinhos para vocês entenderem o que é força, né? Que é isso que vai se basear tudo que a gente vai estudar a partir de agora, ok? Então força, ela tem essencialmente a ver com mudar a velocidade de algo, de um objeto. Então eu trouxe dois exemplos aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Bom, o primeiro exemplo é esse exemplo aqui do ping-pong, né? Você tem uma bolinha, essa bolinha está vindo na sua direção, ok? E você rebate essa bolinha, né? Você bate na bolinha e ela volta. No momento que você bate nessa bolinha, você altera a velocidade da bolinha. Você poderia não alterar o módulo da velocidade. Como assim? A velocidade e a força também, elas são grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais, para vocês terem ideia? Uma grandeza vetorial é uma grandeza que você consegue definir tanto o módulo, a quantidade, né? Então, por exemplo, a velocidade. Você tem o módulo da velocidade, que é o quão rápido aquela coisa está. Por exemplo, você tem um objeto, você vai calcular o módulo da velocidade daquele objeto. O módulo da velocidade desse objeto é o quão rápido esse objeto está. Mas uma grandeza vetorial, ela também é definida pela sua direção e sentido. Então a velocidade, quando você fala, quando você vai falar a velocidade de alguma coisa, você tem que falar o módulo, né, quão rápido ela está, e para onde ela está indo também, para onde ela tá, esse objeto está se deslocando. Se ele está indo para frente, para trás, enfim, para o lado que ela está. Então, por exemplo, aqui no exemplo, nesse exemplo do ping-pong aqui, a velocidade estava vindo numa direção, você rebateu e ela voltou em outra direção, né? Se ela voltou em outra direção, então você alterou a velocidade. Você pode não ter alterado o módulo dela, mas com certeza você alterou a direção, né? Então, como assim você pode não ter alterado o módulo? Quer dizer que, tipo assim, essa bolinha podia estar vindo a 2 metros por segundo, você rebateu ela e ela agora ela voltou, porém com 2 metros por segundo também, né? Enfim, tanto faz. Mas o interessante é que você alterou a velocidade, né? Alterando a direção dela, né? Não importa se foi o módulo ou não. Aí no caso aqui de arrastar um móvel, nesse caso você alterou também o módulo dela, ok? Você alterou o módulo. Por quê? Você tinha aqui um móvel parado, você foi lá e começou a mexer ele, né? Então você aumentou, né? Aqui a velocidade dele era 0, e a partir daqui que você empurrou, você alterou a velocidade dele, né? Então a velocidade dele deixou de ser 0, né? Você tem vários outros exemplos, mas basicamente todos eles envolvem, né, a aplicação de força envolve você alterar
a velocidade de um objeto, ok? Então, que fique claro isso, que força ela tem a ver com alterar a velocidade de algum objeto, de alguma coisa. Bom, então, qual é a grandeza que a gente já estudou que tem a ver com mudança de velocidade? Bom, se vocês estão lembrados, a gente ensinou para vocês uma coisa chamada de aceleração. E a aceleração é exatamente a grandeza que mede o quão a velocidade está sendo variada ali, né? Quanto essa velocidade está variando. Então, como a força tem a ver, né? A gente entendeu que sempre quando você aplica uma força, isso tem a ver com variar a velocidade de algo, e a aceleração é exatamente aquilo que mede, né? Com a velocidade está variando, então os dois estão, logicamente, né? Os dois estão ligados de alguma forma. Você concorda? A gente fala na matemática e na física que o que acontece é que a força ela vai ser proporcional. Isso aqui é proporcional, ok? A força ela vai ser proporcional à aceleração. Tudo bem? Beleza? Então a gente diz que a força é proporcional à aceleração. Então de alguma forma a força está relacionada com a aceleração. Bom, como eu tinha explicado para vocês antes, assim como a velocidade, a força também é uma grandeza vetorial. Então, eu consigo definir ela pelo módulo dela, né? O quão forte eu estou aplicando seria mais a intensidade, né, da força, o sentido da força e a direção. Esses três componentes vão definir a força que eu estou aplicando, certo? Então vou escrever aqui para vocês. Então é isso aí. O módulo, vocês entendem que é a intensidade, e essa intensidade é medida em newtons, tá? Então, por exemplo, F, né? A força que eu estou aplicando é igual a 24 newtons, ok? Se newtons é a unidade da força, ok? Bom, agora a questão de direção e sentido. Para vocês pode ser que não faça muita diferença, mas tem diferença sim, tá? E a diferença é a seguinte: direção tem a ver com horizontal, vertical, diagonal, entendeu? Então, por exemplo, direção vertical aqui, direção horizontal, direção diagonal aqui, outra direção, entendeu? Quer ver? Por exemplo, essa direção aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um ângulo de... Isso aqui eu faço um ângulo, ok? Essa reta aqui, essa seta, faz um ângulo de 20 graus com o chão. Então, a direção dessa coisa é a direção de 20 graus com o chão, horizontal, ok? Então você pode definir direção dessa forma, né? Dizendo o grau que ela está fazendo, certo? O ângulo que ela está fazendo com o chão ou com a vertical. Se eu jogar essa vertical aqui, isso aqui é 70. Então, a vertical aqui, essa seta está na direção de 70 graus com a vertical, ok? Isso é direção. Sentido tem a ver com estar está positivo ou negativo. Por exemplo, eu determino que para a direita é positivo, para a direita e para cima é positivo para mim, ok? Então deixa eu dizer aqui, ó. Você tem a direção vertical, direção
vertical aqui, beleza? E eu assumo que para cima é positivo e para baixo é negativo, ok? Então, se eu aplico uma força, por exemplo, para cima, eu tenho que minha força está na direção vertical, no sentido positivo, ok? E se eu aplico para baixo, é no sentido negativo. Então, sentido tem a ver com positivo e negativo, e direção tem a ver com horizontal, vertical, ou fazendo um ângulo com a vertical ou a horizontal, beleza? A direção tem a ver para onde a força, ou enfim, a força no caso aqui está indo, e o sentido tem a ver com se essa força está indo no sentido positivo ou negativo, beleza? Bom, agora a última coisa que eu tenho que falar é basicamente de força resultante, ok? Vamos supor que você tem um bloco aqui, beleza? Um bloquinho aqui que é o chão. E você tem uma força F1 sendo aplicada para esse lado. E você tem uma força F2 sendo aplicada para esse lado. Ok? Bom, e aí você quer saber a força resultante, né? FR, te fala. Qual que vai ser FR e para onde ele vai estar apontando? Primeiramente depende de qual força é mais forte, né? Qual tem maior intensidade e qual tem maior módulo. Vamos supor que F1 é maior que F2, tá? Então, supondo que F1 é maior que F2, então se eu estou puxando, se F1 está puxando para cá e tem uma força maior, certo? Então a força resultante tem que estar para cá também, ok? Que é FR, tá para cá também, beleza? Por quê? Porque F1, né, é maior, né, tem uma intensidade maior, então F2 ele só serve para atrapalhar, né, vamos dizer assim, a aplicação da força de F1, ok? Imagina que você tem um cabo de guerra, ok? Imagina que esse bloquinho é uma corda e tem um adulto aqui puxando a corda de um lado e uma criança aqui puxando do outro lado. Três crianças puxando do outro lado. Um adulto certamente é mais forte que três crianças, mas as crianças vão estar atrapalhando o adulto a puxar a corda, beleza? É basicamente isso que quer dizer. Então, tipo, o adulto vai puxar ainda, ele vai ser a força resultante, o resultado, né? Vai ser pro lado do adulto, porém não vai ser com tanta intensidade que seria o adulto sozinho, né? Porque tem crianças puxando do outro lado. Ok? Tranquilo. Agora vamos imaginar outra situação. Bom, nessa situação você tem um cara puxando, né? Aplicando uma força para um lado e outra pessoa também aplicando para esse mesmo lado. Então você tem que, obviamente, FR, né, que é a força resultante, vai ser para aquele lado, certo? E vai ser uma força maior, né? Tanto que F1 quanto que F2. Por quê? Porque você está meio que somando as forças, certo? Imagina você está com um carro lá, o carro quebrou, acabou a gasolina do carro, você tem que empurrar o carro. Então você sozinho ia conseguir empurrar com uma força, ok? Mas se vir alguém te ajudar, vocês dois vão empurrar juntos, né, com uma força maior do que um empurraria sozinho, né? Se você fosse empurrar sozinho, você ia ter uma certa dificuldade, ou se a pessoa empurrar sozinho também ia ter uma certa dificuldade. Mas os dois empurrando juntos, vocês vão empurrar com muito mais força, né? Vocês vão somar as suas forças, isso vai gerar uma força resultante, né? Que é maior que a sua força, e
sozinha, né? E também é maior que a força dele sozinha. As duas forças somadas, ok? Então esse é outro caso, ok? Então, como eu estava explicando, a gente consegue calcular a força resultante dependendo do sentido, né, que uma força está da outra, certo? Então vamos deixar aqui. Então você tem esses dois casos aqui, ok? Quando você tem força sendo aplicada no objeto em sentidos diferentes, né? Um está num sentido e a outra está sendo aplicada no outro sentido, aí você subtrai essas forças, né? Ou quando as duas forças estão sendo aplicadas no mesmo sentido, né? E aí você tem aqui a força resultante vai ser a soma, né, das duas forças. Isso aqui é muito simples, espero que você tenha entendido, né? Bom, galera, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês vão ver que daqui pra frente a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, ok? Sobre força e sobre, enfim, a atuação da força no corpo, tá? E, enfim, a gente vai estudar a lei de Newton e entre outras coisas relacionadas com a dinâmica. Então, sobre força era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.